Glória a Deus. Vocês estão animados para receber a palavra? Eu fico muito animada de poder compartilhar a palavra de Deus direto do altar do Senhor. Quero agradecer à igreja por me receber tão bem, com tanto carinho. Já é a segunda vez que eu estou aqui nessa casa e é sempre um privilégio poder partilhar daquilo que o Senhor falou no meu coração com a igreja, e eu tenho certeza que vamos receber uma palavra poderosa, amém? Quanto tempo eu tenho, pastor? 40 minutos. Tem que limitar. Ah, tá ali, ó. Beleza, então eu vou correr, gente, calma aí. Tem muita coisa para passar. Vamos abrir a palavra em Mateus capítulo 15, eu quero ler a partir do versículo 21 até o 28. Quero pedir perdão aos irmãos pela minha voz. Estou bem gripada, mas o meu compromisso com o Senhor vai me curar. Amém? Estou lendo a versão King James atualizada, tá? Glória a Deus. Mateus capítulo 15, versículo 21, diz o seguinte, a palavra do Senhor para nós. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele, clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita a ti, conforme queres. E naquele exato momento, sua filha ficou sã. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Espírito do Deus vivo, que está neste lugar, toca-nos, Senhor, no profundo, através da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha falar com os teus filhos através da minha vida. Usa o meu corpo, usa a minha voz, usa o meu intelecto para falar aquilo que os teus filhos precisam ouvir. Que o teu Santo Espírito passeie neste lugar e entregue aquilo que precisa ser entregue à tua igreja. É o que eu oro a ti nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. E se você, igreja, crê, aplauda Jesus. Quando eu estava estudando essa palavra, eu fiquei presa nela algumas horas. Eu lia um pouco, saía e o Espírito Santo ministrava algo. Eu lia mais um pouco, saía e o Espírito Santo ministrava outra coisa. E eu fui e voltei nela algumas vezes. E quando a gente olha para esse texto, no versículo 21, a Bíblia diz que, deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Esta é a única vez na Bíblia que o Senhor sai e vai para um lugar que não tinha a fé que ele professava. A Bíblia nos relata que Tiro e Sidom, atualmente localizado no Líbano, era uma cidade muito rica e pagã. Eles tinham recursos, mas eles adoravam a Baal e a Astarote. Nesses rituais de adoração a esses deuses, tinha
muita promiscuidade, muita perdição, muitas coisas erradas, prostituição, dentro desses rituais. E a Bíblia fala que Jesus vai para este lugar. E ao chegar neste lugar, que não era um lugar cristão, eis que uma mulher cananeia, natural daquela região, preste atenção. Essa mulher cananeia, a Bíblia chama ela de cananeia para se referir que ela era separada. É como se houvesse um preconceito, ela não é da nossa fé, deixa ela para lá. Então, quando fala-se que ela é uma mulher cananeia, quer fazer uma separação ela não era uma mulher de religião, de fé em Deus. Então a Bíblia diz que essa mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele chamando: Senhor! Preste atenção. Primeira coisa, quando essa mulher chega diante de Deus, diante do Senhor, é que ela coloca o Senhor na posição dele, de Senhor. Se você tem um Deus, Ele é o seu Senhor, Ele manda e você obedece. Igreja, não me deixa sozinha não. Prega comigo. Se Ele é o teu Senhor, Ele manda e você obedece. Então ela já chega dizendo Senhor, colocando Ele num nível superior ao dela. E a Bíblia diz que ela grita: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela pede pela misericórdia dele. E ela fala: a minha filha está terrivelmente dominada pelo demônio. Era uma circunstância de ela estar num lugar onde existe adoração ao paganismo e a filha está endemoniada. Combina. O lugar que a filha está, que ela está, é um lugar de idolatria, de rituais. Então essa filha fica endemoniada. Então ela chega diante do Senhor e fala: Senhor, tem misericórdia. Esse diálogo é muito lindo, irmãos, porque ela clama misericórdia, fala que a filha está endemoniada. E quando você lê esse texto a primeira vez, eu lembro a primeira vez que eu li esse texto, eu falei: que Jesus é esse? Porque no versículo 23 diz o seguinte, coloca para mim no telão, por favor. Versículo 23, acompanha comigo. Versículo 23. Na minha Bíblia está diferente o 23. Diz assim, na minha Bíblia, King James: Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Na minha versão da Bíblia está dizendo que ele não falou nada. Pensa, você chega diante de uma pessoa, clama aquela pessoa e aquela pessoa fica te olhando e não fala com você. E eu imagino Jesus ali naquele momento, em silêncio, olhando o clamor daquela mulher. E vocês acham que Jesus é bobo? Sim ou não? Não. Ninguém acha nada aqui. Entendeu? Ninguém acha nada, pastor. Nada. Você pastor? Ah, tá. Porque fala para me sentar aqui. Você é irmão da igreja? Eu sou irmão da igreja. Irmão, ninguém aqui acha nada. O que tu pregar aqui tá tudo certo. Se pregar heresia, eles não vão achar nada também. Entendeu? A Bíblia diz assim, que ele fica ali e não responde qualquer palavra. Aí, a versão. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Jesus é bobo? Sim ou não? Agora sim. Então, a Bíblia diz que os discípulos, olhando aquela cena de Jesus parado, olhando para aquela mulher, entendem que nada vai acontecer ali, que Jesus não quer fazer nada. Sim ou não? Porque pensa o seguinte, você chega aqui e você precisa de algo que eu posso te dar. Você clama e eu fico te olhando. Quem está observando vai achar que nada vai acontecer. E aí os discípulos viram e falam. Então seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Os discípulos eram discípulos de Jesus, sim ou não? Eram discípulos, andavam com ele, sabiam quem ele era, sabiam o que ele fazia e o que ele era capaz de fazer.
E aí, aquele momento ali, eles ficam olhando a situação e falam, pô, que mulher chata. Já havia, presta atenção aqui comigo, não perde não. Já havia um preconceito contra aquela mulher. Vou dar um exemplo. Imagina que você está num bairro onde todas as casas são locais de adoração e idolatria a outros deuses, vulgo macumba. E aí você está andando na rua, vem uma pessoa e começa a te gritar. O crente firme segue tranquilo. Tem crente que corre, que eu sei. Tem crente que corre, que eu sei. Fica apavorado, meu Deus. Mas hoje a gente tem muito aquela questão do abraçar o próximo, do cuidado ao próximo. Naquele tempo não era assim. Havia uma separação real. Os judeus achavam que eles eram superiores aos demais. Então, quando vem aquela mulher de uma região de idolatria, de prostituição, de várias outras coisas, eles não querem aquela pessoa perto. Lembrando que Jesus está em silêncio, só observando. Então, a Bíblia diz que eles falam assim, manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Jesus, que não é bobo nem nada, pensa, e eu estou conjecturando, a Bíblia não diz isso, mas eu estou imaginando, vou ensinar alguma coisa agora. Porque Jesus tem estratégia para tudo, querido. Ele tem estratégia para tudo. Ele não ficou calado à toa. Eu acredito, e não sei você, que ele ficou calado porque ele queria ver o que os discípulos iam fazer. E a Bíblia diz que naquele momento que eles falam para aquela mulher ir embora, algo acontece. Bota o versículo seguinte para mim, por favor. Jesus dá uma resposta. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele vira e fala para aquela mulher, eu fui enviado para trazer a salvação para o povo de Israel. Próximo. Então, a mulher ouvindo isso, a mulher ouve e o adora, mesmo ele falando que ele não veio para ela. O principal objetivo, presta muita atenção aqui que a chave vai virar. Estou só fazendo uma introdução. Naquele momento que ele dá essa resposta, a mulher, sem vaidade nenhuma, sem ego nenhum, sem soberba nenhuma, depois de receber uma negativa, ela se ajoelha e o adora e diz, Senhor, me ajuda. Versículo 26. Aí a resposta de Jesus, eu não sei você, mas a primeira vez que eu li eu fiquei com raiva. A mulher está ali se humilhando, a mulher está ali clamando, a filha está endemoniada, ela não tem mais o que fazer, ela não sabe para onde ir, ela não tem mais a que clamar, ela chega diante dele clamando, Senhor, me ajuda, me ajuda, e ele diz, eu não vim para você. Eu não sei você, mas eu ali vou falar, é para falar a verdade aqui, igreja? Amém, não pode mentir, né? Eu não sei você, mas se eu peço ajuda a alguém, Jesus já me ensinou nessa palavra hoje. A pessoa vira a cara para mim, fala que não veio para mim, que não vai me ajudar, eu viro minhas costas e vou embora. Amém ou não amém? Só eu que faço isso ou tem mais gente aqui que vai confessar o pecado? Ah, que bom. Vira e vai embora. Por quê? Ah, para pedir ajuda. Ninguém me ajuda. Ainda vai falar para os outros que não foi ajudado. Tem isso, hein? Aí Jesus vira para ele e fala assim, não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. O povo judeu chamava quem não era judeu de cães. Era a terminologia que eles usavam. Então, quando ele vira para aquela mulher e fala, preste atenção agora nisso aqui.
Quando Jesus fala isso, ele está olhando para aquela mulher e falando assim, ó. Eu também estou tendo problema com os meus filhos. O meu povo, para quem eu estou pregando, também não está me aceitando. Eu prego para eles e eles com coração duro não me aceitam. Eu falo com eles e eles debocham de mim, viram as costas, não me adoram. Eu vim para eles. E eu estou tentando salvá-los. Não é justo eu entregar para você e não entregar para os meus filhos. Aí eu quero trabalhar com você agora, na resposta daquela mulher. Jesus fala, não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Quando ele fala cães de estimação, ele não está excluindo ela, ele está tendo um carinho. Porque naquele tempo, cães de estimação eram os bichinhos que se gostavam. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, ele nesse processo aqui, ele ainda estava vindo para os seus. Tanto que é a primeira vez que ele sai da região do povo dele para ir para uma região pagã. E aí, quando aquela mulher ouve essa resposta, versículo seguinte, 27. Ela, porém, replicou, sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha o que ela estava dizendo para ele. Eu sei que o Senhor veio para os seus. Eu sei que o Senhor está aqui trabalhando para os seus. Mas eu estou dizendo para o Senhor que os cães ficam esperando as migalhas que caem dos seus donos. O que eu quero dizer com isso, Senhor, é que eu estou disposto a ficar aqui pertinho de você, mesmo que numa posição inferior, para ficar recebendo a migalha que o Senhor tem para dar, porque o Senhor vai deixar cair e eu estou aqui esperando para receber. Aquela mulher estava disposta a receber o mínimo que ele tinha para dar. Aquela mulher estava querendo receber qualquer coisa dele. Ela não estava ali com ego e vaidade. Ela estava se destituindo de tudo e dizendo, eu preciso. A minha fé está desesperada. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei para onde ir. E o que eu quero dizer para você hoje, igreja, é que existem momentos determinados na nossa vida que a gente não tem para onde ir, não tem a quem pedir, não tem com quem falar. E Deus usa isso para nos aproximar dEle. Por isso que às vezes Deus te deixa sem nada. Mexe no teu casamento, deixa algum problema acontecer. Sabe por quê? Porque Ele sabe que lá na tua solidão, no choro da tua cama, a tua única alternativa vai ser Ele, e Ele quer te encontrar. Ele quer ter um encontro contigo. E preste atenção, porque essa resposta de Jesus é estratégica. Pensa os discípulos observando esse diálogo. Ele não vai curar ela agora, porque Ele veio pra gente. Ele não vai curar ela, porque essa mulher é uma qualquer, é uma perdida, é uma que não tem eira nem beira. Ele veio pra gente. Eu não sei o que Ele está fazendo falando com ela. Jesus com certeza conseguia ler a mente daqueles homens, daqueles discípulos. E num determinado momento Ele usa essa estratégia para ensinar que Ele veio para todos aqueles que o quiserem. A minha pergunta para você hoje é o quanto você quer. Porque Ele aqui diz que não vai entregar. Ele está
está dizendo: eu não vou dar aquilo que é dos filhos para os cães. Ele usa essa linguagem. Ele sabia que aquela mulher estava desesperada. Ele sabia que aquela mulher queria. Então ele percebe aquela situação, ele fala: agora é a hora de eu ensinar. E ela dá essa resposta: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Mestre, eu sei que eu sou pura, eu sou impura, eu sou pecadora, eu sou falha, eu sou idólatra, eu não venho da tua fé, mas eu estou aqui querendo somente a ti. Eu reconheço os meus erros, eu reconheço que eu sou pecadora, eu reconheço que eu não tenho mais nada, eu só quero estar contigo, porque eu sei que contigo tudo eu posso fazer. Quem é esse? Quem é esse que pode mudar a minha, a tua história? Quem é esse que pega um drogado e faz subir nesse altar e dizer: foi ele que me tirou? Quem é esse capaz de abrir uma oportunidade para alguém sujo, imundo, cheio de idolatria, cheio de traumas e dores? Quem é esse? Eu fico imaginando a cena e eu viajo quando eu leio a Escritura, porque eu fico imaginando a cara dos discípulos. Manda essa mulher embora. Jesus pensando: eles ainda não entenderam. E muitas vezes dentro da igreja a gente faz isso com as pessoas. Exclui, faz grupinho, deixa de fora. E o Senhor está dizendo: eu sou aquele que abraça quem ninguém quer. Eu sou aquele que muda histórias. A Bíblia diz que as coisas de Deus, elas acontecem de maneira louca para confundir aqueles que se acham sábios. Você pega uma pessoa. Quem é que veio do mundo? Você veio do mundo, irmão? Alguém que te conheceu na época do mundo e te conhece hoje, pode dizer que você é outra pessoa? Que você mudou? Que a sua história foi transformada? Olhar você antes de Jesus e olhar você hoje, tem muita diferença? Se não houver diferença do seu antes e depois de Jesus, tem alguma coisa errada. Porque Jesus é aquele que pega a água, transforma em vinho. Elas não se parecem. Quando ele ouve essa resposta dessa mulher, passa para o próximo versículo, 28. Versículo 28. Diz assim: então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme você quer. Ele queria curar a filha dela? Sim ou não? Estava no cronograma dele? Não, tanto que ele falou. Muitas vezes Jesus não faz as coisas na hora que a gente quer, porque Ele quer testar se a gente vai ter humildade de continuar pedindo. Porque tem gente que é assim na igreja, ó. Jesus, eu quero aquele emprego. Se não for do meu jeito, eu não te sirvo mais. Como se Ele precisasse de você. Ele não precisa. Ele quer você, é diferente. Você dizer que não vai servir, Ele vai olhar e falar: vai. Obrigada, amada. Vai, faz o que você quiser, depois eu te pego na esquina.
do meu jeito, não quero. Quando eu me converti, eu sempre servi muito na igreja, eu vim da macumba, já contei isso aqui. E eu servia muita intensidade. E aí teve um casal que era líder lá, saiu, levou metade da igreja, não sei nem porque eu estou falando isso aqui. E depois voltou, arrependido. Aí beleza, voltou arrependido, continuaram trabalhando. Aí minha antiga pastora foi lá e ungiu eles pastores. Irmão, pensa em como eu fiquei possuída. Já entrou fortemente na minha vida e me tirou da igreja. Eu saí da igreja. Parei de ir com raiva. Porque é um absurdo essa pastora. Foram embora, traíram ela, voltou, passou um tempo, ela já unge eles pastores. Que absurdo. Egocêntrica, vaidosa, soberba, era eu. E aí o que aconteceu? Fui pro vale, porque Jesus trabalha com a gente assim. Fui pro vale, engravidei, meu filho nasceu prematuro, ficou na UTI. E aí passei vários processos, até que eu tive um sonho. Nesse sonho eu não ia mais para a igreja, mas é aquilo, né? Eu não vou para a igreja, mas eu amo Jesus. Não vou mais à igreja, mas eu continuo crendo, né? E aí nesse processo, eu tive um sonho, e o Senhor me despertou num sonho. E nesse sonho eu via meu filho com 3 meses manifestado. E aí o diabo falava assim para mim, no corpo do meu filho. Eu entrava no quarto dele, ele em pé no berço, manifestado, com 3 meses. Esse foi o sonho que eu tive, tá? E eu falava, sai em nome de Jesus. E aí ele falava assim, eu não vou sair. Aí eu falava, sai em nome de Jesus. E ele falava, eu não vou sair. Eu tô aqui porque você deixa. Aí eu, sem poder, sem, agir no meu sonho, chamei meu esposo. E aí meu esposo continuou na igreja, mesmo eu estando fora. Quando ele botou a mão na cabeça do meu filho voltou a dormir e o diabo saiu. E aí eu despertei. Falei, Senhor, que isso? E o meu marido dormindo, meu filho dormindo. Aí eu acordei, o Gustavo, falei, Gustavo, acorda. E aí ele acordou e eu não falei nada do sonho. Falei, me ora, que eu não tinha mais força para orar. E aí quando ele me orou, ele falou, por que você está assim? Acordei já chorando. E aí eu falei, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu não quero falar agora, não estou preparada, mas eu vi o diabo e tal, não sei o que. Aí pronto, aí ele, vamos orar então. Não falei nada de detalhes do sonho. E aí, lembrei, quando o diabo falou, eu estou aqui porque você deixa, meu filho riu e falou assim, você me conhece, era a entidade que eu servia. E aí eu virei e fiquei desesperada ali naquele momento. E aí, quando minha esposa acordou, e aí ele foi me orar, ele começou a orar e falou em línguas, e ele, quando acabou a oração, ele virou e falou assim, Deus está falando para mim, que o demônio que está rondando você e fazendo arruaça é o demônio que você servia. E ele não sabia do sonho que eu tive. Naquele dia, eu botei meu joelho no chão e falei, Senhor, eu nunca mais vou parar de te servir. Vou parar de falar da tua palavra. Enquanto o Senhor não me levar, eu vou continuar falando e não sairei mais da tua presença por causa de ninguém. Fecharei os meus olhos e só servirei a ti. Depois desse dia, meu filho nunca mais tomou remédio para problema respiratório. Eu vivia indo para o hospital, ele com bronquiolite, bronquite, tudo. Depois desse dia, nunca mais. E de lá para cá é só o que eu faço. Preste atenção no que eu quero falar para a igreja. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feita a ti conforme queres.
Senhor está dizendo para você qual é o tamanho da sua fé. Mesmo que o Senhor diga para você: não, eu não vou fazer, não, eu não quero, não é a hora. Você vai continuar servindo com a mesma intensidade. Você vai continuar amando com a mesma força. Você vai continuar se dedicando com a mesma força. Porque você vai entender que Ele faz todas as coisas. É por Ele, para Ele e para mais ninguém. A Bíblia diz que Jesus reconhece a fé daquela mulher e permite que a filha dela seja curada. Aí nessa hora, eu fico imaginando a cabeça dos discípulos. Graças a Deus, aqui não acontece isso, mas lá na Place, que é a minha igreja, às vezes tem gente que chega pra mim e fala: por que as coisas acontecem para o fulano tão rápido e para mim não? Graças a Deus aqui não tem ninguém que faz isso, né, pastor? Ninguém faz isso aqui. O povo aqui entende que aqui, né, é outro nível. Talvez você não esteja pedindo com a mesma fé, com a mesma intensidade, com a mesma dedicação, com a mesma força que o seu irmão. A gente precisa entender, igreja, que Deus, Ele se moveu em alguns momentos na Bíblia por causa de posicionamentos. A Bíblia fala de uma mulher que ficou 12 anos com fluxo de sangue, sim ou não? A Bíblia também diz, Daniel, que essa mulher que ficou 12 anos com fluxo de sangue já tinha gastado tudo que ela tinha. Já tinha ido em todos os médicos. Mas ela resolveu dentro dela acreditar, Daniel, que se ela chegasse perto do mestre e pudesse tocar na orla do manto, ela seria curada. Aí o que acontece, Daniel? Ela creu e executou. Eu vou atrás dele, eu vou chegar até ele. A Bíblia fala que ela luta contra a multidão. E quando ela chega nele, perto dele, ela toca na orla do manto e ela arranca o poder dele. Tanto arranca que ele pergunta: quem me tocou? Aí, um discípulo engraçadinho vira: mestre, tem um monte de gente aqui, mestre. O senhor está perguntando quem me tocou? Aí ele virou e falou assim: alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu poder. Minha pergunta para você hoje é: o teu posicionamento arranca poder dele?